Você sabia que não adianta ser só talentoso, que você tem que manjar dos fundamentos para você ser craque? Por isso que existem as ferramentas da qualidade. Bem-vindos, pessoal, para mais um BizuCast. A gente vai continuar a série de hoje de solução de problemas com as ferramentas da qualidade. E eu já vou pedindo para que você deixe o seu like, que você se inscreva no canal e ative o sininho, porque toda semana tem vídeos novos aí na sua timeline. Não perca, fica aí que está bem legal. Fala, pessoal, vamos seguir com a nossa aula aí bem interessante sobre solução de problemas. Essa parte que a gente vai começar hoje é a parte 4, as ferramentas da qualidade para resolver problemas. Pessoal, independente do método, como a gente viu no último programa, você vai ver sempre uma sucessão de elementos, tá? Esses elementos são as ferramentas da qualidade. Se muito bem empregados, você consegue resolver qualquer problema independente do método. O método serve muito para organizar a sequência ideal para utilizar essas ferramentas. Mas as ferramentas são, em essência, grandes potencialidades que podem ser utilizadas em qualquer situação. O que são as ferramentas da qualidade, afinal? O criador do PDCA puxou uma tendência de criar ferramentas. Esse cara aqui é o Deming, né? Essas ferramentas tornam possíveis e materialmente tangíveis o entendimento de conceitos abstratos. Essas ferramentas forçam as pessoas a pensar de uma forma que naturalmente jamais fariam sem a ajuda delas, né? As ferramentas passam a ser metáforas intelectuais que materializam os conceitos e guiam seus usuários até o destino dos melhores conceitos e do desenvolvimento da qualidade. Deming é o patrono do PDCA e da qualidade total. Seus 14 princípios que sinalizam o melhor caminho às organizações para o alcance da qualidade total. O Deming, ele foi o precursor, né? Quando ele falou de PDCA, ele estava colocando isso numa forma ferramental, né? Filosofias e práticas e conceitos meramente intangíveis, meramente científicos, como o pensamento de Descartes, trazendo para o mundo real. E você vai ver que as ferramentas da qualidade são nada mais do que formas de materializar esses conceitos. E tem gente que acha que ferramenta não importa, é superficial. Claro, ficar só no mundo da ferramenta não adianta. Mas aquele cara que é puro conceito e não conhece ferramentas é um Zé Conversa. Tem que saber usar as ferramentas, sim. É igual jogador de futebol que sabe tudo, né? Como fazer gol, ser boleiro, mas no final das contas não sabe passar uma bola, não sabe cabecear, não sabe tocar, não sabe mirar, não sabe bater de forquilha. Então você tem que saber o fundamento. E na melhoria contínua você tem que manjar dos fundamentos também. E quais são essas ferramentas da qualidade? Elas são conhecidas como as 7 ferramentas da qualidade: histograma, diagrama de Pareto, diagrama de Ishikawa, carta de controle, fluxograma de processos, diagrama de dispersão e folha de verificação. Com essas ferramentas, meu amigo, você faz qualquer milagre em termos de resolução de problemas. Você vai ver que dentro das grandes metodologias, como DMAIC, PDCA, CAPDU, A3, você vê grande parte das vezes eles utilizando essas ferramentas. Claro, metodologias como o DMAIC acabam utilizando ferramentas mais avançadas, né? E às vezes, uma ferramenta do TPM traz uma outra ferramenta que não está relacionada aqui. Esse aqui é o rol básico de ferramentas. Se você manjar dessas aqui, 90, 80% da dificuldade já foi eliminada. A primeira ferramenta que a gente vai conhecer é o histograma e o Pareto, já 2 em 1 aqui, né? São formas gráficas de enxergar o significado dos números. Histogramas dividem os dados e sua dispersão por classes. É esse aqui rosa, do outro lado lá, tá? O rosinha ali, o laranja, é o histograma. Então você tem as classes, pega os números, divide em classes, e as classes com maior frequência tem a maior barra. Então já ali, né, você já consegue pegar a maior frequência de uma série de dados, pode significar muita coisa na hora que você está interpretando um problema. Já o Pareto, que está bem aqui na minha cabeça, aqui, o gráfico azul, né? A regra de Pareto afirma que apenas 20% das causas são responsáveis por 80% dos problemas. Essa ferramenta tem o papel de classificar e priorizar ações e serve de orientadora de nossas ações e esforços. Atuar onde realmente importa e realmente pode gerar maiores resultados. Isso é o verdadeiro caminho para resolver todas as situações. Então, se você tem histograma para entender aonde mais ocorre o problema e Pareto para você entender quais são as vozes principais para você priorizar ataques, com essas duas ferramentas você começa muito bem a sua jornada para solucionar o problema. O Ishikawa, o diagrama causa-efeito, também conhecido como espinha de peixe.
Uma importante ferramenta para forçar as pessoas a relacionarem e organizarem pensamentos e hipóteses. Você começa a falar com a pessoa começa a falar um monte de coisa desordenada. Você pega um Ishikawa, você vai conseguir aterrissar todos aqueles anseios, pensamentos acelerados. Você vai conseguir organizar aquele pensamento de forma gráfica, né? Quais são, de fato, os efeitos gerados e as causas geradoras? Organizar essas relações fazem ficar claro que um determinado problema é gerado por um conjunto de fatos geradores, né? Problema pequenininho, né? Aquela história do pico do iceberg é gerado por um monte de fatos geradores. Outra função é forçar a reflexão das origens do problema sobre as óticas do 4M. Às vezes as pessoas já vão enviesadas, né? O problema é de máquina, o problema é da matéria-prima. Mas será que é só isso mesmo? É só matéria-prima? Para pensar, né? Quais são os 4Ms, os 4 ativos do TPM clássico, né? Mão de obra, método, matéria-prima e máquina. Será que, né, a gente não tem um problema em cada Mzinho desse que contribui para gerar o problema maior? Será? Né? E a outra forma gráfica que eu gosto de trazer aqui, que é muito legal como ferramenta de gestão, que daí, né, também é uma ferramenta poderosa, serve tanto para explorar como depois que você termina um trabalho, para você controlar. É a carta de controle, tá? É o controle estatístico de Shellhart. A carta de controle é uma ferramenta gráfica que pode auxiliar visualmente o acompanhamento dos processos e suas possíveis variabilidades. Serve tanto na hora da investigação, como também na hora que as ações já foram implementadas para você identificar se as coisas estão dentro dos seus limites. Então você tem ali no gráfico ali o limite superior de controle e o limite inferior de controle, certo? Então passou dos limites superior e inferior, o processo está fora de controle. Enquanto ele estiver dentro, significa que está tudo funcionando. Mas quando eu tenho um problema, toda hora ele sai fora do limite. Então você vai identificar na sua carta os pontos que saem fora do limite. E vai pegar aquele ponto, aquela informação temporal, e identificar todas as possíveis características variáveis do processo que estavam presentes naquele momento quando ocorreu a grande variabilidade, né? A carta de controle também é conhecida como gráfico de controle. É uma ótima opção para identificar estatisticamente os desvios ou alterações não esperadas que podem ocorrer em determinada etapa de um processo. É uma ferramenta e tanto do controle estatístico para você começar a achar aí, né, o fio da meada, né, a ponta do novelo que você vai começar a desmanchar até você encontrar a verdadeira causa raiz do seu problema. A outra ferramenta é o fluxograma de processo. Simples, prático e poderoso. O fluxograma de processos é uma representação gráfica que descreve os passos e etapas e sequências de um determinado processo. O fluxograma de processo pode ser útil no momento de desenhar os processos e indicar visualmente como eles funcionam. Basicamente, um bom mapa de processo tem o início e o fim dele, as atividades que o compõem, os pontos de decisão, os documentos que são necessários para que ele funcione em cada etapa e o fluxo contínuo de informações, de onde ele começa até onde ele termina. Muito importante para, inclusive, identificar grandes oportunidades de melhoria. A outra ferramenta que eu vou apresentar agora é o diagrama de dispersão. Analisar a distribuição dos dados em relação a outras variáveis. Aqui, meu amigo, é a hora que a estatística fala mais alto. Nós vamos procurar correlações, utilizando o nosso amigo p-value, né? O diagrama de dispersão é uma ferramenta utilizada para identificar a correlação entre variáveis. Esse diagrama, também conhecido como gráfico de dispersão, eu conheço também como jabuticaba chart, quando você vai fazer o cálculo do p-value, né? Também conhecido, né, como esse gráfico de correlações, é ótimo para buscar entender se existe uma relação de causa e efeito e se isso faz sentido, alguma hipótese que você colocou faz sentido ou não. Basicamente, incluímos uma variável dependente e outra independente e buscamos entender se a relação dessas séries de dados tem relação positiva, negativa ou nula. O cálculo do p-valor consegue determinar esses comportamentos de dados. Aqui podemos, inclusive, refutar hipóteses ou comprovar a efetividade de ações. Aqui é a hora que matematicamente você procura, né, comprovações. E por fim, a ferramenta que pode parecer a mais simples, mas ela é poderosa. Hoje em dia pode ser que ela tenha caído de uso, mas você acaba utilizando os mesmos recursos dela, só que no meio tecnológico. A folha de verificação, também conhecido como checklists, podem fazer muita diferença. Quem aí já não foi no supermercado e esqueceu algum item? Por quê? Porque não tinha sua lista. Quem aí já foi viajar e esqueceu de calibrar os pneus? Se você tivesse um checklist, você não esqueceria. A folha de verificação é uma lista de itens que foi previamente estabelecida para certificar as condições de um serviço, produto, processo ou qualquer outra tarefa.
A lista de verificação também é conhecida como checklist. Auxilia no momento de atestar que todas as etapas ou itens da lista foram devidamente cumpridos de acordo com o programado. Apesar de simples, é uma ferramenta altamente eficaz contra o combate de falhas. Pessoas, uma hora ou outra, podem falhar diante de alguns processos ou atividades. Por isso, o checklist é uma ótima opção para prevenir erros ocasionados pela falha humana. E hoje em dia, com os adventos tecnológicos, você é capaz de fazer isso de uma maneira automática. Às vezes alertando seres humanos, às vezes criando dispositivos como os Pokayokis, dispositivos à prova de falha, que identificam que um problema ocorre e paralisam o processo, não permitindo que o defeito se alastre. Mas aí vem a reflexão, né? Não são muito ultrapassadas essas ferramentas? Nós estamos falando lá de Demi, Shillhart, estamos falando aí, né, antes da década de 50, meados da década de 50. Meu Deus, nós já estamos no ano 2020, 2021, 2022, 2023, né? Já tá chegando 2023 aí. Puxa vida, ainda estamos falando dessas coisas atrasadas, né? E quem disse que você não pode modernizar elas, meu amigo? Seus conceitos são fundamentais e saber dominar essas ferramentas fazem toda a diferença. Atualmente, o mercado tem o costume de reinventar a roda e dar nomes novos para coisas antigas. Bastando colocar uma pitada de inovação, já sai inventando a roda novamente. Seja a nova vanguarda, adapte essas ferramentas e disciplinas antigas e ganhe muita vantagem sobre aqueles que decidiram apagar e esquecer os fundamentos básicos da qualidade. Para ser um bom jogador, você tem que saber o básico e fazer esse básico muito bem feito. Então não adianta, né, você refutar, mas também não adianta você também ficar usando ela, né, in natura. Faça adaptações, traga essas ferramentas para o dia a dia. Utilize elas na hora certa e colha os resultados. E aí, pessoal, que incrível, hein? Vídeo compacto mostrando as ferramentas da qualidade e como a gente gosta de esquecer desses pequenos detalhes, mas que fazem toda a diferença na hora que você quer resolver um problema. Essas ferramentas, elas são tão triviais e tão básicas, mas hoje em dia as pessoas esqueceram, né? Vira e mexe aí que nem a estatística virou o Big Data, você logo vai ver alguma dessas ferramentas com uma nova roupagem por aí, sendo revolucionária. Nossa, que simples, que revolucionária. Que tal você já começar a usar elas antes dessas revoluções? Fica aí a dica, né? Não deixe, né, de perder a oportunidade de ser um vanguardista de uma coisa que já foi inventada há muito tempo. Se você gostou desse episódio e da nossa série Solução de Problemas até agora, deixe seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de conhecer o nosso BizuCast, que já passou de 200 episódios. O nosso BizuCast é um podcast incrível, que você pode encontrar nos principais agregadores de podcast que existem por aí, ou então no Spotify ou no Google Podcasts, que a gente indica muito. E se você quiser acompanhar direto do nosso site, nosso podcast e outros materiais que a gente tem por aí, não esqueça de visitar o nosso site binosabe.com.br. Tá bom, pessoal? E que você tenha uma excelente semana e que utilize esse material para o seu bem. Divida ele, multiplica com alguém. Meu amiguinho, tá bom? Boa sorte, não desista. E ó, tem que ter coragem mesmo. A vida é difícil, mas a gente tá aqui para facilitar ela, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima semana. Tem mais coisa legal por aí, hein?